Ele confirma sempre as palavras do justo, daquele que o teme, daquele que está vivendo em comunhão com Ele. Ele confirma as suas palavras. Ele confirma com sinais, prodígios e com fruto, com resultado da obra dessa pessoa. Então Paulo diz que a sua comunhão com Cristo dava-lhe então uma autoridade para pregar e para representar o próprio Cristo em qualquer lugar que ele estivesse. Número 5, então, por que o apóstolo afirma aos Coríntios? Porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria. Então a expressão indica sua preocupação com a igreja, pois alguns crentes achavam-se em falta diante da congregação e diante de Deus. Paulo estava ciente de que não podia, como pastor, deixar de tratar os pecados que haviam comprometido a qualidade espiritual daquele rebanho. Paulo toma atitudes disciplinares severas com relação aos seus membros, a fim de que, por ocasião do seu retorno à igreja, não encontrasse os mesmos problemas. Então Paulo disse: eu não queria chegar aí e encontrar vocês de outra maneira, que eu não gostaria. Eu queria encontrar vocês firmes com Deus, fiéis a Deus, em harmonia, em amor uns com os outros, e que eu fosse recebido como deveria, como aquele que abriu a igreja, aquele que ama vocês, que ora por vocês, intercede, que sofreu tanto por vocês. Mas ao mesmo tempo ele diz: olha, minha visita, se for necessária, eu vou ter que aplicar então a disciplina, vou ter que aplicar aí às vezes até o juízo de Deus, porque eu não sei como Deus vai me usar aí entre vocês. Para alguns pode ser que Deus vai me usar como um pai cheio de amor, misericórdia, mas para outros pode ser que Deus me use para juízo dessas pessoas. Então eu estava preocupado com essa visita. Número 6. Quais os pecados que destruíram os alicerces dos coríntios e que tinham de ser eliminados? Então havia ali o quê? Pendências judiciais, invejas, iras, porfias, difamações, mexericos, orgulhos, tumultos, imundícia, prostituição e desonestidade. Olha aí, quanta coisa numa igreja. Não é o povo lá do mundo. Não, dentro da igreja. Quantos pecados, quantas coisas terríveis acontecendo. Será que é diferente hoje? Não. São pessoas. Estão salvas, mas tem tanta coisa errada no meio que tem que ser corrigida. Tem tanta coisa que acontece que precisa de um pastor cheio de amor, de misericórdia, que está sempre orando, intercedendo, visitando de casa em casa, solucionando cada problema. É muito trabalho, a ponto de, com certeza, um pastor nunca consegue dar conta de uma congregação que tem aí acima de 200, 300 pessoas. Já é muito complicado. Imagine uma congregação maior ainda. Quanto maior a congregação, mais necessário se faz líderes que visitem, que aconselhem, que ouçam principalmente as pessoas para solucionar os diversos problemas que ocorrem dentro da igreja. Então, exteriormente, se olha e vê todos santos, alegres, satisfeitos, unidos, mas a verdade, o que está oculto realmente aos olhos externos, é que existem muitos pecados, muitos problemas ocorrendo no seio da igreja. E esses precisam ser corrigidos. E são corrigidos muitas vezes com a disciplina. Agora, a disciplina aplicada com muito cuidado, com muito amor, com muito temor a Deus. Essas pendências judiciais aí, o que eram? Eram irmãos então que tinham pendências uns com os outros e, ao invés de resolverem com seus líderes na igreja,
levavam essas coisas ao juízo dos gentios, né? Ali dos tribunais de Corinto, que eram dirigidos por pessoas ímpias, e que na hora de julgar, eles sempre davam o ganho de causa àquele que era contrário à Bíblia. Porque eles não iam julgar segundo a Bíblia, mas segundo os seus costumes, segundo a sua própria religião, que era idólatra. E isso causava então um transtorno muito grande dentro da doutrina da palavra de Deus, e além disso causava escândalo, porque os gentios diziam: olha aí os crentes brigando com o outro, discutindo. Olha, muitas vezes o crente por causa de dinheiro, né? Então causava escândalo, e isso causava prejuízo do ganho de almas para a igreja. Então eram escândalos que atrapalhavam o bom crescimento da igreja e dividiam cada vez mais a igreja. Havia ali também invejas, iras, porfias, difamações, tanta coisa errada e muita divisão. Um dizia que era de Paulo, um dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Cristo, outro dizia que era de Apolo. Uma divisão terrível. E Paulo então tinha muito problema para resolver, para ajudar. A igreja tinha seus líderes locais, mas não conseguiam resolver tantos problemas. Paulo teve a ajuda de Timóteo, né? Teve a ajuda de Tito, e ele até disse que por boca de 2 ou 3 testemunhas eu vou até vocês e vou dizer o que está acontecendo, vou repreender, vou corrigir. Então acreditamos que possa ser essas 2 testemunhas aí, pode ser aí Timóteo e Tito, né? Número 7. Qual era a situação da igreja de Corinto? Então eles ainda não estavam andando plenamente no Espírito. A espiritualidade de uma igreja não pode ser avaliada pela quantidade de dons, mas pelo seu caráter e amor a Deus e ao próximo. Os pecados estavam corrompendo os bons costumes, anulando a ética cristã e promovendo dissensões e divisões entre os santos. A disciplina de Paulo parece dura, no entanto, é amorosa, uma vez que ele menciona sua tristeza e frustração por aqueles que, porventura, não se arrependessem. Então, o que estava acontecendo em Corinto? Os 9 dons do Espírito Santo operavam na igreja. Então, espiritualmente, parecia que estava tudo bem, mas, apesar de haver uma manifestação do Espírito Santo, de crerem na manifestação, de darem oportunidade para que realmente houvesse essa manifestação, existiam problemas internos e muitos problemas, muita divisão e muitos pecados que estavam ali ocorrendo e precisavam ser corrigidos. Então a espiritualidade, a condição de uma igreja não se mede pela manifestação dos dons, porque não são todas as pessoas, primeiro, que têm os dons espirituais. Segundo, os dons não são resultado de uma santidade, de uma pureza de uma determinada pessoa. Não quer dizer que aquele que tem um dom do Espírito Santo seja melhor do que os outros. A pessoa que é usada no dom do Espírito Santo pode ser uma pessoa que traz divisão, pode ser uma pessoa que tem inveja, pode ser uma pessoa que faz coisas que não deveria. Então, a manifestação de Deus é independente. Deus faz como quer, na hora que quer, do jeito que quer, e usa quem Ele quiser. Não quer dizer que a pessoa que está sendo usada é melhor, que ela é perfeita, nada disso. Então a espiritualidade de uma igreja se mede pela sua união, principalmente em torno da salvação das almas, da sua união em torno da comunhão com o Espírito Santo, mas sempre se mede pela sua obediência à palavra de Deus. Parte 2. O propósito da disciplina da igreja por Paulo.
Então, pergunta número 8. Quais os propósitos da disciplina de Paulo à igreja de Corinto? Então, primeiro, promover a paz e o arrependimento dos pecadores. Segundo, afirmar o caráter cristão de seu apostolado. Número 9, então, como promover a paz e o arrependimento dos pecadores? Então, Paulo deseja fortalecer a fé e desenvolver o amadurecimento